E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures, e a casa da caixa misteriosa. E hoje vamos dar uma olhada em Thunderbolts. Eu acabei de ir à estreia do novo filme dos Thunderbolts ontem à noite. Deixa eu te contar, tenho muito para falar. Existem paralelos incríveis entre em que ponto Thunderbolts estava como quadrinho, qual era seu lugar no universo Marvel naquela época e onde o filme dos Thunderbolts está agora. E tem muita coisa para discutir. Então, se você não conhece Thunderbolts, era uma série de TV britânica de 1965, onde uma família de aventureiros voava em naves de alta tecnologia e era interpretada por aqueles fantoches horríveis de marionete. Desculpa. Estão me dizendo que na verdade é Thunderbirds. Thunderbolts era uma história em quadrinhos que saiu no final dos anos 90. E para realmente entender o que estava acontecendo com Thunderbolts, você precisa ter uma ideia do que estava rolando com a Marvel Comics naquela época. A indústria dos quadrinhos basicamente quebrou. O boom especulativo tinha acabado, aquela época em que as pessoas compravam várias cópias dos quadrinhos achando que iam financiar o futuro delas, que os quadrinhos eram como ações e iam sempre continuar subindo. A Marvel teve uma grande saída de talentos. Alguns dos maiores criadores, alguns dos maiores artistas, como Jim Lee, Rob Liefeld e Todd McFarlane, tinham todos saído para fundar a Image Comics. E a empresa estava basicamente falida, tanto criativamente quanto financeiramente. Existe uma palavra aí, tanto criativamente quanto financeiramente. Então, sabe, era realmente uma época muito ruim para a Marvel Comics. Mas felizmente, às vezes, durante alguns dos piores momentos, surgem algumas das melhores ideias. Então entram o roteirista Kurt Busiek e o artista Mark Bagley. Agora, a maioria de vocês conhece Mark Bagley por suas longas passagens por Amazing Spider-Man e também por Ultimate Spider-Man. Na verdade, ele era o artista de Thunderbolts quando o título começou. E a Marvel estava tão falida que basicamente implorou para Liefeld e Jim Lee voltarem para a equipe. Então eles fizeram um grande evento crossover chamado Onslaught. E no final disso, o Quarteto Fantástico e os Vingadores sacrificaram suas vidas para salvar a Terra e eles desapareceram. Então eles não estavam mais no universo principal da Marvel. E o motivo disso foi que a Marvel decidiu entregar esses títulos para Liefeld e para Lee. Então Jim Lee ficou com o Quarteto Fantástico. Liefeld assumiu os Vingadores e o Capitão América. Isso resultou em algumas das artes mais reconhecíveis de todos os tempos. E esses caras estavam meio que em um universo de bolso, certo? Então, o universo principal da Marvel ficou sem heróis de verdade. Entram os Thunderbolts. Então você tem um universo sem Vingadores, sem Quarteto Fantástico. Quem vai defender o cara comum? Então Thunderbolts 1 chegou às bancas e foi uma revelação. Sabe, aqui está esse novo grupo de super-heróis que a gente realmente nunca tinha visto antes. E eles eram liderados pelo Cidadão V. E então nós ganhamos uma figura do Cidadão V. Ele tem um visual muito legal. O design básico dele é meio sem graça, mas ele tem essa máscara que, sabe, realmente esconde completamente a identidade dele. Obviamente ele é totalmente patriótico, com estrelas e listras, e ele tem tipo uma espada. Então ele é um cara meio único, ele era o líder do grupo. E infelizmente só tivemos mais duas figuras daquele elenco original dos Thunderbolts. E um deles é o Max 5 bem aqui, que é uma figura muito legal. Não tenho certeza de quanto desse molde foi reutilizado, sabe, em outras figuras, mas tenho certeza de que a cabeça e essa mochila aqui, para ele poder voar, são novas. Muito legal esse visual metálico nessa figura. E aí temos a Songbird. Não, é Pássaro Cantor. E o legal dela é esse efeito incrível, sabe? Ele encaixa direto nas costas dela. Fantasia muito legal. Tem muitos detalhes aqui. O branco, o dourado e o preto ficam muito bons com o cabelo dela. Então, Thunderbolts é lançado e é um sucesso absoluto. Sabe, é uma ideia criativa e nova. E isso foi meio que nos primórdios, ou antes da internet, quando você realmente conseguia guardar um segredo. Então, a primeira edição de Thunderbolts chega às bancas. E aí você vira para a última página e percebe que esses novos mocinhos são, na verdade, os mestres do mal originais disfarçados. E que o Cidadão Fintus é, na verdade, o Barão Zemo. E que tudo isso é um plano para dominar os Estados Unidos e, eventualmente, o mundo.
Então foi uma reviravolta inacreditavelmente chocante, especialmente nos quadrinhos da época, ser realmente surpreendido por algo era notável. E você sabe, as pistas estavam lá. Quero dizer, aqui está o boneco do Cidadão V, e você pode ver que provavelmente nunca se deve confiar em alguém que se enrola na bandeira e fala bonito, mas não cumpre o que promete. Antes de pegar no meu pé por causa do uniforme do Capitão América, veja as ações dele, não só as palavras. Mas quando você só posa de patriota e fala bonito, todos nós devemos ficar um pouco desconfiados disso. Songbird, linda. Então o Cidadão V era o Barão Zemo. Songbird era o que eu consideraria uma vilã relativamente secundária conhecida como Screaming Mimi, mas ela conseguiu usar esses poderes aqui e ainda ganhou uma baita melhoria no traje. Tenho que dar crédito ao Mark Bagley pela melhoria no traje dela. E então o Mach 5 era na verdade o Besouro. Então o vilão do Homem-Aranha, o Besouro, você sabe, virou o Mach 5. Então esses personagens, você sabe, estavam fingindo ser heróis. Mas com o tempo, eles meio que foram contra os planos de dominação mundial do Barão Zemo. Eles na verdade gostaram de ser heróis, e isso criou um conflito incrível na história. Essas primeiras edições escritas por Kurt Busiek são ótimas. Os Thunderbolts tomaram vários rumos e tiveram muitas versões desde então, mas esses são os originais. E eu realmente adoraria ver o resto da equipe original com, você sabe, Atlas e todo o pessoal juntos em forma de figuras. Isso seria realmente ótimo, mas vamos dar uma olhada em algumas figuras desses personagens, mas em suas encarnações originais, começando pelo próprio Barão Zemo. Então aqui está a figura do Zemo que foi exclusiva da Walgreens. Essa peça é absolutamente fantástica. É uma ótima figura clássica do Zemo. Zemo, essa versão do Zemo, nós vamos falar sobre o legado do título de Barão Zemo. Mas essa versão do Zemo apareceu pela primeira vez no Capitão América 275, se não me engano. E ele é meio que o atual Barão Zemo moderno. E esse é o Helmut Zemo, que foi o fundador dos Thunderbolts. E meio que o cara que queria fazer tudo isso. Adoro essa máscara e esse cinto. Ele vem com sua espada, que era meio que uma dica quando você vê a figura do Cidadão V. Muito, muito bacana. Temos outro na linha moderna da Marvel Legends, uma versão mais, sabe, moderna, não sei se era da Marvel não, mas era uma versão mais nova, mais contemporânea do Helmut Zemo. Basicamente utiliza a mesma cabeça, mas tem todo esse tipo de equipamento tecnológico meio brega e tal. Para mim, com certeza eu prefiro a versão original. Não é bem da Era de Prata, é um pouco depois, mas essa está na minha coleção de vilões porque é muito bonita. Mas como eu mencionei, Helmut Zemo não foi o primeiro Barão Zemo, e ele nem foi o primeiro no universo Marvel. Esse título foi para o pai dele, Heinrich Zemo, que na verdade reuniu os primeiros mestres do mal em algumas das primeiras edições dos Vingadores. Agora, um estilo um pouco diferente. Ele tem uma espécie de gola ao redor. A máscara dele é mais solta. Ela não está presa como a do segundo, e ele tem um adorno de cabeça um pouco diferente aqui. Esta é uma figura da Toy Biz, acredito que da linha Mojo Builder Figure. Então, essa aqui é lá de 2004, 2005 ainda se sustenta muito bem. Ela tem articulações estranhas da Toy Biz, mas ficam escondidas por este punho. O ombro grande tem os dedos articulados, que a gente já está acostumado a ver nas figuras da Toy Biz, mas a Toy Biz era famosa por nos dar variantes. E o passado de Heinrich Zemo, mesmo antes do universo Marvel 616 moderno, era que ele era um dos vilões nazistas do Capitão América quando o Cap e o Bucky estavam lutando na Segunda Guerra Mundial. E durante uma batalha, esse Zemo foi o responsável pela morte do Bucky. Eles estavam enfrentando o Zemo quando o Bucky tentou agarrar um jato que ia bombardear os Estados Unidos, e ele caiu no oceano, e tanto ele quanto o capitão também caíram no oceano. O Bucky ficou lá e o jato explodiu, e o Bucky ficou morto por uns 40 anos até que Matt Fraction, Steve Epting e a equipe do Capitão América trouxeram ele de volta como o Soldado Invernal. E a gente vai ver o Soldado Invernal um pouco mais pra frente aqui, mas isso mostra como Heinrich Zemo é importante para a história da Marvel. Mas quando ele estava lutando contra o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava tentando usar uma substância chamada adesivo X e o Capitão. Eu não sei se ele jogou o escudo ou algo assim, mas o adesivo explodiu por toda a máscara dele, deixando o rosto dele permanentemente desfigurado. E então a Toy Biz nos deu essa versão variante de Heinrich com o rosto dele marcado e destruído. E quero dizer, aquilo é horrível e terrível ao mesmo tempo.
Então, essa era uma variante que você podia encontrar nas lojas. Tenho certeza de que nunca vi isso em uma loja. Nunca vi nenhuma das variantes deles em uma loja. Acho que comprei isso no eBay em algum momento depois. Mas olha só a escultura e a pintura disso. Agora, a Hasbro recentemente, tipo nos últimos anos, relançou essa versão do Zemo em um pacote duplo, com o Arnim Zola, e ele veio com uma cabeça extra que você podia colocar, que era mais a cabeça com cicatrizes, mas não chega nem perto de jeito nenhum dessa cabeça que a Toy Biz esculpiu. Muito, muito boa. Agora, infelizmente, a gente não tem muitas outras figuras de vilões dos Thunderbolts originais, suas versões vilanescas. Mas uma que a gente tem é o Besouro, a forma vilanesca do Mark V. Então, esse besouro provavelmente fazia parte de uma das linhas derivadas do Homem-Aranha. Muito legal. Ele tem, sabe, as asas de besouro que podem se fechar. Você pode tirar as asas e colocar aquela mochila ali, mas eu acho que elas ficam muito melhores abertas e espalhadas. Gosto muito do brilho metálico disso. Acho que ele é só uma mistura de várias peças, mas essa cabeça única ficou ótima. O Besouro foi um dos vilões mais antigos do Homem-Aranha. Ele foi um dos vilões criados por Ditko nos primeiros 36 edições, mas infelizmente esse não é o visual original dele, esse é mais o visual da Era de Prata, não o visual original criado por Ditko. Eu adoraria ter um boneco do Besouro original criado por Ditko. Agora, sinceramente, eu não sei se é a mesma pessoa que estava nessa versão da armadura do Besouro. Eu não sei se tem um único gibi com isso, mas essa figura era simplesmente incrível. Eu tive que mostrar e compartilhar. Você tem um recurso de corda aqui que eu espero que ainda funcione. Bem, é desse lado. Ok, então você pode ver que há uns pinos atrás das asas dele. E se você der corda e sair do caminho, às vezes... espera, tem um botão. Ótimo, vamos testar. Estão prontos? Beleza, não foi muito. Certo, ele está tentando. Então essas asas realmente vão bater. Isso fazia parte da linha Spider-Man Classics, uma série de figuras de 15 centímetros do Homem-Aranha voltada para crianças. Mas o que a Toy Biz fez, e essa figura é de 2005 se não me engano, o que eles fizeram foi dar às crianças figuras com as quais elas podiam brincar, como essas asas malucas que batem, mas para os colecionadores, esculturas únicas de brinquedos lindos que a gente não encontraria em nenhum outro lugar. Olha só, ele tem dedos articulados em toda a mão e ainda tem esses pontos de disparo super legais nas pontas dos dedos. Cara, isso é incrível demais. Ele tem, olha só, dedos dos pés articulados individualmente. Você consegue imaginar isso? Quero dizer, esse é o tipo de coisa que a gente paga, sei lá, $50 por uma figura top de linha. E isso aqui era da linha infantil. Isso era daquelas linhas que você só coloca nas prateleiras do Walmart para essa incrível figura do besouro. De novo, não sei se tem relação com Thunderbolts, mas era tão legal que eu queria muito tirar da caixa e exibir. Então Thunderbolts, o quadrinho, e surgiu numa época em que a Marvel Comics estava meio em baixa. E eu acho que isso faz um paralelo interessante com o filme dos Thunderbolts, porque começamos a ver um pequeno ressurgimento. Obviamente, Deadpool Wolverine foi fantástico. Capitão América. Admirável Mundo Novo deixou a desejar, vamos ser honestos. Mas precisamos de alguém para liderar o MCU daqui pra frente sem Steve Rogers, sabe? Com Chris Evans fora. Alguém precisa ser o coração e a alma do MCU, e eu diria que é a Helena Bulova. A interpretação da Florence Pugh dessa personagem, agora tanto no filme da Viúva Negra quanto na série Gavião Arqueiro do Disney Plus, e em Thunderbolts, se destacou como um dos melhores trabalhos de todo o MCU, tipo na história mesmo. Agora, esta é a figura dela como Viúva Negra. Não que você consiga perceber, porque não se parece absolutamente nada com ela. Quero dizer... Eu sei como Florence Pugh é. Sou um grande fã da Florence Pugh. Não vejo muito da Florence Pugh aqui. Um pouco melhor, um pouco melhor. Um pouco mais parecido com essa figura da série Gavião Arqueiro. Acho que ela tem um daqueles rostos que, por serem bem suaves, os traços dela são bem suaves, é difícil de esculpir em forma de action figure. Mas ao ver o novo pacote duplo para Thunderbolts, percebi que está ótimo. Espero que a figura seja igual às imagens divulgadas. Estou ansioso por isso. Mas Helena, ela é definitivamente o centro, ela é a estrela desse filme e ela é brilhante.
Quero dizer, a atuação dela, a emoção, a história dela, a forma como ela costura os laços emocionais da própria história é muito boa. E é isso que, sabe, meio que dá sustentação a Thunderbolts, mas também faz você se importar com isso, sabe? Eu estava conversando com alguém esta manhã, eles me perguntaram o que achei do filme e respondi que contou uma história bem amarrada e completa. Florence Pugh é uma estrela. Falei pra ele que ela é o coração e alma do MCU. E é em parte porque ela é uma atriz muito boa. Eu disse, sabe? Os filmes da Marvel contratam ótimos atores e atrizes. Sabe, se você tem um filme de super-herói e não tem uma boa atuação, é um filme da corrente contínua. Mas olha, vamos torcer para que James Gunn mude isso com o Superman. Agora, ao lado dela, também contou com a interpretação de David Harbour como o Guardião Vermelho. Agora, essa foi a primeira figura do Guardião Vermelho que saiu na série da Viúva Negra, e ela é meio terrível. Quero dizer, esse rosto parece tão sem expressão e sem vida. Felizmente, graças a Deus. Eles nos deram uma segunda versão. Olha só a diferença que uma pintura e aquele trabalho de impressão digital faz. Além disso, ele está com o mesmo traje, exatamente a mesma escultura, mas com uma pintura melhor, fica muito mais realista. E o relacionamento entre esses dois foi uma grande força motriz no filme. Sabe, Guardião Vermelho traz um pouco de alívio cômico no filme, mas ele também, de novo, é um personagem com muito coração. As motivações dele estão lá, e ele meio que impulsiona toda a equipe pra frente, então realmente muito legal. Também tem algumas cenas bonitas em que David Harbour, que é basicamente o pai adotivo de Helena Bulova, chama ela de Helena. Ele não chama ela de Helena, é como se fosse obviamente um apelido carinhoso, um nomezinho abreviado que ele tem pra ela. É muito fofo. E são justamente esses toques pessoais que esses dois atores trouxeram para o filme que fizeram uma diferença fenomenal na qualidade e no quanto você se importa com esse filme. Agora você tinha outros Thunderbolts, e como disse, vamos receber 2 novos conjuntos com 2 figuras. Vamos ter um que vem, e eu não lembro quem está com quem, mas você recebe uma nova Helena junto com um novo Guardião Vermelho. E você também vai receber um novo John Walker com alguém. Na verdade, eu já encomendei ele, não faz muita diferença. O Buck está no filme. Esse é o Buck do Capitão América e o Soldado Invernal, eu acho, daquela minissérie. É bem legal. Ele está com o visual mais moderno do braço cibernético dele. O Buck está muito bem. Você vê ele evoluir ao longo do filme. John Walker é meio que uma surpresa pra mim nesse filme. Eu lembro do John Walker nos quadrinhos, quando ele assumiu como Capitão América, e eles fizeram um trabalho muito bom com isso na série do Capitão América e o Soldado Invernal no Disney Plus. Eles transformaram ele num completo idiota. Quero dizer, ele é um completo babaca. E isso aparece de novo nesse filme. Quero dizer, ele começa como um personagem muito antipático. Mas conforme você vai assistindo ao filme, você aprende um pouco mais sobre ele e acaba entendendo o lado dele e tal. Então, novamente, esse é um filme que trata totalmente de desenvolvimento de personagem, mudança de personagem e passado dos personagens. É realmente muito parecido com Guardiões nesse sentido, sabe? São os personagens que conduzem a história. E eu gosto disso. E acho que muita gente vai gostar também. Esse é ele, esse é John Walker na sua versão Capitão América. Basicamente é só uma repintura, mas é mais no estilo clássico vermelho e azul. Outro tipo de... Bom, aqui está Buck como o Soldado Invernal. Eu só peguei esse aqui porque é uma figura muito legal. Eu simplesmente adoro o Buck Soldado Invernal de cabelo comprido. E isso se conecta ao Barão Zemo, certo? Porque o Barão Zemo, se ele não tivesse feito o que fez durante a Segunda Guerra Mundial, não teria levado à criação do Soldado Invernal nos quadrinhos. E só porque eu tinha ele, este é o Barão Zemo do Daniel Brühl, com elementos de diferentes versões do MCU, mas é uma figura bem legal. Ele é um cara que eu acho que deve ser difícil acertar o molde da cabeça, mas eles meio que conseguiram. Ficou realmente muito, muito bom. O último membro ativo inicial dos Thunderbolts que eu quero falar é a Fantasma. E a Fantasma é do segundo filme do Homem-Formiga, certo? Então ela tem um conjunto de poderes muito único, podendo atravessar as coisas. E no filme, eles fazem um ótimo trabalho ao utilizá-la nas cenas de luta, onde o conjunto de poderes dela é tão diferente e como ela pode usar isso a seu favor. Tem uma personagem feminina que é ótima lutadora, mas não tem a força de um super soldado. Mesmo assim, ela se vira usando seus poderes de forma única. Agora esse é o primeiro que a gente conseguiu. Gostaria que ela estivesse em um dos próximos pacotes duplos, usando o traje do filme, pois é diferente deste. Eu adoraria ter uma versão melhorada dessa figura.
Mas agora precisamos falar sobre o cara que realmente muda o jogo no filme. E vamos, esse é o quarto. Esse é o quarto boneco nesses pacotes duplos. É o Sentinela. Como eu poderia esquecer disso? Está muito legal. Eu sou um idiota, mas estou chegando lá. Então a história do Sentinela nos quadrinhos é realmente fascinante. Então você está passando pelos tempos difíceis da Marvel. Você sabe, depois da falência você trouxe o Joe Quesada. Agora ele assumiu o comando. Ele começou com a linha Marvel Knights. E você sabe, deram a ele um cantinho do universo Marvel para criar algumas ideias bem legais. E uma das ideias que surgiu disso foi a do Sentinela. Agora, o Sentinela de novo, isso foi antes da internet estar realmente em todo lugar. E você podia se safar com algumas coisas. Então a Marvel meio que se juntou com a revista Wizard para plantar uma história falsa de que havia alguns, originais, tipo histórias do universo pré-Marvel que foram descobertas sobre o primeiro super-herói da Marvel, esse cara que tinha o poder de 1 milhão de sóis explodindo. E que era tipo uma descoberta secreta. E eles iam tentar trazê-lo de volta e integrá-lo ao universo Marvel. Então, o roteirista Paul Jenkins se juntou ao artista Jay Lee e fez uma minissérie de 5 edições dentro do selo Marvel Knights de Joe Quesada sobre o Sentinela. E eles fizeram de um jeito que esse era um personagem que tinha esquecido quem era, como se ele não soubesse quem ele era. E por causa disso, todo mundo também tinha se esquecido dele. Então ele era tipo uma parte importante do universo Marvel, mas tinha se perdido com o tempo porque ele tinha esquecido quem ele era. Então essa versão do Sentinela tenho quase certeza que foi na linha Build-A-Figure do Giant Man da Toy Biz. Essa é meio que a versão dos anos 40, 50. Ele tem cabelo bem curto e um uniforme com cores vibrantes, simplesmente muito bom. Eles lançaram uma segunda versão, mais moderna, que vinha com uma cabeça alternativa com o cabelo mais comprido e barba. E claro, isso é típico da Toy Biz, com aqueles quadris com articulação esférica meio estranha. Você tem os dedos articulados, sabe? Mas de novo, ainda é o traje colorido, só que com uma cabeça alternativa. Mas eles ainda tinham uma terceira variante, porque é disso que precisamos em figuras de ação. 3 variantes para colecionar. Mas essa aqui tem um esquema de cores mais escuro, mais moderno, que meio que levou a história de fundo dele e você sabe quem ele era. Então eles, digamos, reintroduziram, meio que criaram esse novo personagem, mas fingiram como se ele fosse na verdade um personagem antigo perdido há muito tempo, e o trouxeram para o universo Marvel. Mas ele basicamente tinha transtorno de personalidade múltipla ou transtorno dissociativo de identidade. E então, em uma das identidades, ele não se lembrava do Sentinela. Ele não sabia que basicamente tinha os poderes de um deus. Em outra personalidade, ele era Robert Reynolds ou Bob Reynolds, o Sentinela, um herói, basicamente o Superman da Marvel antes mesmo de existir. Ele era o melhor amigo de Reed Richards. Ele conhecia o Hulk, e ele ensinou o Hulk a ser um herói. Mas uma terceira identidade era sua persona maligna como o Vácuo. E isso foi retratado de forma bastante única no filme dos Thunderbolts. Não quero dar spoilers. Este é o Vácuo Build-A-Figure que recebemos no ano passado. Acho que foi isso. E eu sei que muitos de vocês não viram o filme, mas se vocês assistiram a algum dos trailers, tem aquelas cenas em que as pessoas estão desaparecendo. Elas meio que estão se transformando em sombras, basicamente. E isso realmente me fez lembrar da nossa viagem ao Japão no verão passado. Foi uma das minhas viagens favoritas, incrível. Cacei muitos brinquedos legais. Foi simplesmente ótimo. Mas a parte mais significativa dessa viagem foi que fomos a Hiroshima e visitamos a área onde os Estados Unidos lançaram a bomba atômica no Japão. E nós fomos ao museu que abriga todos os artefatos e conta a história da explosão atômica. E você talvez tenha ouvido que quando a explosão atômica aconteceu, a única coisa que restou das pessoas no chão foram sombras. E quando vi as ações do vazio naqueles trailers de Thunderbolts, imediatamente me fez lembrar daquelas sombras de Hiroshima. E no museu, eles realmente têm os degraus de um prédio de banco. E você pode ver aquelas sombras nos degraus, a sombra de um homem naqueles degraus. E na verdade não é uma sombra. O que aconteceu foi que aquele prédio estava tão perto do epicentro da explosão, e a força da explosão e a luz ofuscante da liberação de toda aquela energia atômica foi tão forte que obviamente incinerou o homem que estava sentado ali,
mas clareou todo o mármore e a pedra ao redor dele. Então tudo o que restou foi aquela sombra, e isso é algo perturbador sobre o poder da humanidade e do que somos capazes, tanto para o bem quanto para o mal. Mas quero dizer, isso é um pouco mais profundo do que normalmente abordamos nos vídeos de pontuação de carbono, mas é importante. E quando você tem um personagem que é essencialmente Deus, como o Sentinela, você precisa examinar o que todo esse poder significa, e eu achei que o filme fez isso. Eles fizeram um ótimo trabalho não só analisando isso, analisando o que significa ter o poder de Deus, mas eles também abordaram os aspectos de saúde mental que levaram à criação dele e como isso formou exatamente quem ele era. Coisa muito boa. Você precisa assistir ao filme. Essa figura da Hasbro é muito ruim. Parece que foi montada às pressas a partir do Hyperion, com uma cabeça extra e um cinto novo. A capa nem encaixa direito. Eles tiveram que fazer um segundo furo para a capa entrar. Então sabe, quero dizer, é uma figura do Sentinela bem mais moderna, mas não é muito boa. Então, felizmente, eles lançaram essa beleza que é a figura mais recente do Sentinela que a gente conseguiu. Ele tem aquele cabelo esvoaçante, o uniforme bem mais brilhante, o logo do cinto um pouco menor ali. Isso depende de qual artista está desenhando. Mas essa é uma figura do Sentinela muito superior às que a gente já teve antes. E ainda veio com uma cabeça alternativa que você pode encaixar para criar meio que o lado vácuo dele. Então o Sentinela é meio que a peça-chave. Ele é meio que a peça de ligação entre a era dos Thunderbolts sendo os heróis da Marvel e quando Brian Michael Bendis entrou no universo Marvel e criou os Novos Vingadores. E o Sentinela foi um dos membros dos Novos Vingadores, então você vai ver como tudo isso se encaixa. Mas espero que isso tenha sido divertido. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre a história dos quadrinhos. Não só as histórias dos quadrinhos, mas também as histórias por trás dos quadrinhos. Aprendido sobre os artistas e roteiristas que estiveram envolvidos nisso. E também tenham visto algumas action figures bem legais. E se esse é o tipo de coisa que você gosta, me avise. Deixe um comentário, dê um like no vídeo. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.